Muito bem, bom dia a todos. Ai, que bom que a gente está aqui. Estão me ouvindo bem? Maravilha, muito bem. Agradeço mais uma vez o convite dessa casa, que eu já considero desde há um tempo, né, parte da minha família espiritual. Agradeço, Gleides, pelo carinho de sempre, pela confiança de vocês, né? Em pleno Dia dos Pais, vindo aqui e, enfim, entregando essa 1 hora da existência de vocês para me ouvir. Então, eu agradeço a confiança. Eu sempre digo nas preleções, nas palestras, que o que nós temos de mais sagrado é tempo de vida, não é? Então, vocês estão me entregando tempo de vida. Uau! Eu valorizo muito isso. Para mim é uma honra estar aqui falando no Dia dos Pais. Um pouco antes de sair da minha casa, meu marido comentou: nossa, hoje é Dia dos Pais, né? E você está indo fazer uma palestra, que eu faço muitas palestras. E aí eu disse para ele: hoje, em especial, é uma grande honra, um grande privilégio poder falar aqui, poder falar a meu pai, que já voltou à pátria espiritual faz alguns anos, faz 9 anos. Em agosto, meu pai desencarnou. E me faz lembrar as vezes em que ele ia assistir as minhas preleções lá no Batuíra, muitos anos atrás, e ele era aquele que, apesar de ninguém, porque em palestra espírita, normalmente as pessoas não aplaudem no final, não é? Aqui ainda tem isso, mas nas outras casas que eu falo, onde eu falava, não podia. E meu pai era aquele que invariavelmente esquecia dessa norma, ficava de pé e me aplaudia. E eu ficava toda envergonhada naquele tempo. Hoje eu morro de saudade do meu pai aqui em pé, e talvez ele esteja, acredito que sim. Então, o meu profundo agradecimento, primeiramente, também a Deus, a Jesus, a vocês e a meu pai. Não é? Que por ele passou a força da vida, e por isso eu estou aqui nessa encarnação, podendo aprender, trocar, entregar um pouco, não é? Isso é tudo muito, muito abençoado. E é claro, essa caminhada nossa, não é, junto aos nossos pais, e também sendo pais, porque sou mãe, é uma caminhada com bênçãos e com dores, é uma caminhada com aprendizagens, nem sempre simples, nem sempre fáceis, muitas vezes dolorosas. Mas é isso que tem que ser, é isso que ainda precisa ser aqui na Terra, não é? E fazer as pazes com esta aprendizagem que nem sempre é simples, nem sempre é boa, gostosa, não é? O ideal do nosso ego. Fazer as pazes com o que é a grande receita para uma viagem na encarnação menos dolorosa, mais pacificada, mais equilibrada, mais harmoniosa com o próprio Criador e, portanto, dentro de nós, não é? Conosco mesmo, com a nossa consciência. Gleides falou muito bem no começo, não tem como falar de pais sem falar de mães também, porque é uma missão em conjunto, não é? E nós temos... vamos lá, vamos voltar aqui. Voltou. Acho que eu vou fazer 100 slides. Estou achando melhor hoje. Tudo bem? Vamos lá. Espero segurar a atenção de vocês. Ninguém dormindo. Domingo de manhã está tudo bem, não é? Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre a mãe suficientemente boa. Né? A mãe suficientemente boa, segundo Donald Winnicott, que é um grande psicanalista, não é uma mãe perfeita. O nosso ideal de mãe é aquela mãe perfeita, não é? Que é super nutridora, que nunca sai do eixo, aquela mãe, não é? Compassiva, amorosa, 100% presente e doadora, aquela mãe que nunca se afasta. Essa é a mãe perfeita do nosso eu ideal, não é? Na nossa criança, certo? Para Winnicott, e na vida real, a mãe tem que ser suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? Ela nem é muito intensa, muito dada e nem priva demais, não é? Ela também não é aquela mãe terrível, não é? Déspota, disciplinadora ao extremo, arbitrária. Então, essa mãe suficientemente boa é aquela mãe que não é perfeita, mas que nos entrega aquilo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. E eu vou então fazer o gancho para o Winnicott. O pai bom
ou o pai suficientemente bom, é aquele pai que em parceria com a mãe, ele vai entregar também o melhor dele enquanto alma imortal. Claro que o Winnicott não vai falar de alma imortal, eu que estou colocando aqui esse conceito, não é? Mas é aquele homem que vai deixar o ambiente o melhor possível para que aquela mãe possa ser a mãe em fusão com o bebê nos primeiros momentos de vida, até meses. É aquele pai que conduz o ambiente e dá toda a sustentação material para que essa mãe possa ser, de fato, a mãe que ela precisa ser naqueles estágios iniciais do desenvolvimento do bebê. E depois é aquele pai que se torna um grande parceiro, que entra no cuidado também, que entra na nutrição afetiva, não só nutrição material. No nosso sistema, nós entendemos ainda, vejam, estamos em transição planetária, certo? Então a transição planetária, ela diz respeito a todas as questões, inclusive ao modelo familiar, inclusive ao modelo de paternidade. Então hoje eu vou falar dos pais nutridores e dos pais possíveis, porque hoje nós temos os pais possíveis, que às vezes são nutridores e às vezes não são, e muitos ainda não são. Então, quando eu falo em Dia dos Pais, eu pude começar aqui essa palestra honrando a meu pai, falando do seu Genésio Mandato com muita alegria. Mas o seu Genésio Mandato foi um homem perfeito, Cláudia? Não. Mas foi o pai ideal para mim, o pai necessário para mim. Um pai que chegou a esse mundo através de um pai, meu avô, nascido em 1891, em Vêneto, na Itália. E de uma mãe nascida em 1896, em Veneza, na Itália. Ele em Verona, ela em Veneza. E se encontram no Brasil. E vieram de navio, num porão de navio. Aonde a afetividade naquele período, naquela Itália? Então, quando eu fiz a minha programação reencarnatória, e vocês fizeram a programação reencarnatória de vocês, não é? Nós já sabíamos que esses avós tinham essas histórias de dores, de privações, de dificuldades. E nós escolhemos, porque junto com esses antepassados doloridos, machucados e abençoados, junto com eles também vinha muita força, vinha uma história de garra. E aí, não é? Eu entro na minha encarnação através deste pai, através da minha mãe, que ambos disseram sim para a minha programação, mas são pais que estão dentro de um regime de patriarcado. E um patriarcado do final do século XIX, onde estavam os meus avós, e possivelmente talvez os avós de vocês, não é? Ou bisavós para alguns, ou até pais, não, para avós, né? Esse regime muito mais ainda tenso, intenso, denso, aonde o lugar do pai, qual era? Provedor, disciplinador. Muitas vezes afastado afetivamente. Um pai sem colo para dar. Um pai sem recursos emocionais para dar conta sequer das suas questões emocionais. Um pai com um repertório de lida material e sem repertório de lida emocional, de lida afetiva. Então, um pai muitas vezes nutridor materialmente falando e privador na nutrição de alma. Este é ainda o pai de muitos, quando ele consegue ficar, às vezes nem consegue estar junto dos seus filhos. Já outros conseguiram ser nutridores em todos os aspectos, não é? Tem outros que estão aprendendo agora qual é o novo modelo que a sociedade quer trazer. E nessa transição planetária, gente, coisa linda, doído demais, né? Doído demais para nós, mas é lindo. Porque tem agora... Rubem Alves dizia uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: cada época fala sobre aquilo que lhe falta.
Nós estamos vindo de um regime muito endurecido, estamos tentando ir para um outro lugar mais espiritualizado, moralizado, amoroso, fluido, não é? Estamos nessa transição. E por que a gente está falando tanto disso? Porque é o que nos falta. Cada época fala sobre aquilo que lhe falta. Então a gente está falando sobre a necessidade de pais diferentes. A necessidade de pais participativos, ativos no amor, na parceria com essas mulheres, que desde há muito já são mais treinadas para isso, não é? Mas o nosso regime de patriarcado, é importante eu destacar isso historicamente, para que a gente entenda a partir de que lugar a gente está falando hoje, tá bom? Muito bem. Patriarcado sempre existiu? Não. Não. Hoje, estudos sociológicos, antropológicos e históricos, novos estudos, não os estudos daquela aula de história que a gente tinha, tá, gente? No ensino fundamental, no meu caso, primário, ginásio ok? Que a gente aprendeu de história sobre paleolítico, neolítico, aquelas, né, eras que são chamadas pré-históricas porque não tinha escrita. A gente sabe muito pouco. Eu não lembro quase nada do que eu aprendi na escola, quase nada. Eu lembro que a gente decorava para fazer prova, não sei, comigo era assim. E eu nem gostava de história, porque eu falava, nossa, que chato, o que eu tenho a ver com... E para mim, tudo que era pré-história era Homem das Cavernas. Das cavernas parece que ele já passou para o carro, né, na minha cabeça, assim, já passou, sei lá eu, né, para os cavalos, pelo menos. E não é isso. Depois da minha graduação, depois da minha pós-graduação, é que eu fui tomar contato com uma história antes da história que a gente não conhece e que a academia atual está desvendando para nós. Então, no Paleolítico, final do Paleolítico, gente, estou falando de 23 mil anos atrás, tá? De 23 a 25 mil anos atrás. As sociedades, as tribos, elas eram grandes até, tinha até 100 mil pessoas numa tribo. Eram até grandes, tinham tribos menores, tribos maiores, e o sistema da sociedade era igualitário, não era matriarcado. Enquanto assim, a mulher acima do homem, como algumas pessoas ainda pensam, não é isso. Era matrifocal, que é diferente. Então a mulher tinha um lugar de honra na sociedade porque ela gera vida. Nós éramos muito ligados à natureza, muito ligados naquele período. E da onde vem a vida, senão através do útero feminino, a vida do humano, não é? Então, como nós fazíamos? Olha como nós enterrávamos os nossos mortos, em posição fetal. A gente colocava os mortos na terra em posição fetal, colocávamos conchas cauris em volta desses corpos, como a invocá-los ao renascimento, porque a concha cauri parece um útero. Então nós enterrávamos corpos como se fossem sementes, para que pudessem brotar através de um útero de uma outra mulher. Então a mulher tinha o seu lugar social, ela também era caçadora e coletora, muitas vezes, ela não ficava só cuidando da prole. Os homens tinham um lugar também muito importante, então era igualitário, era um sistema horizontal, até o Neolítico, que é a última parte, né? Até a Revolução Neolítica, que é a Revolução Agrícola, quando nós começamos a plantar e colher. E aí ainda o planeta frio, resfriado nesse período, não é? Com escassez de alimentos em determinadas épocas, fez com que as tribos saíssem de regiões mais geladas e fossem atacar outras tribos em busca de alimentos. E aí começou uma transformação. Nós estamos falando, gente, de 12 mil a 5 mil anos atrás, 5 mil antes de Cristo, estou falando, ok? Neolítico é isso, entre 12 e 5 antes de Cristo, 5 mil. E aí a força da espada começou a ser muito importante. O músculo, a morte começou a ser a regência, não mais a vida. As mulheres foram sendo desqualificadas. Era preciso conquistar, era preciso usar da violência, era preciso invadir para alimentar. E aí começa a ter uma formação de um sistema piramidal.
aonde o homem começa a ser mais importante que a mulher nessa sociedade. Nós estamos falando aí, mais ou menos, 6.000 antes de Cristo, 8.000 anos atrás. E aí esses homens começam a entender que o mais importante é a força. E as religiões que surgem nesse período, elas surgem como? Não é? Com sacrifícios para agradar a Deus. Era preciso matar para agradar a Deus. Era preciso do sangue para agradar as divindades ou os deuses. Nós temos o código de Hammurabi pelo rei Hammurabi na Mesopotâmia, onde ali fica registrado nesse código que a mulher que era só um objeto do homem. Aí ela passa a ser um objeto, ela passa a ser uma propriedade masculina e ela poderia ser negociada a qualquer momento, ou até jogada fora. E a Torá, o Antigo Testamento, vem nessa linha e vai dizer que a mulher precisa sofrer, sangrar, porque é uma pecadora a partir de Eva, e ela precisa sentir dor, porque Deus diz, você vai parir com muita dor, porque isso é um castigo divino por você ser mulher. Tem algumas coisas no Antigo Testamento que são difíceis para a gente ler, não é? Mas estão lá. E aí a gente tem o patriarcado instituído. Na Grécia nós temos ali na base da pirâmide social os escravos, nós temos os estrangeiros, as mulheres e em cima homens. E no topo homens filósofos. E a gente vem assim, né? Com muitas dificuldades, com muito sofrimento. Ah, o sofrimento é só das mulheres? Não. Os homens são maioria nos cárceres. 94% da população carcerária é masculina. Estava em 83, subiu, agora não sei exatamente como está. Os homens se matam 4 vezes mais, se suicidam 4 vezes mais do que mulheres. Os homens sofrem muito mais violência do que nós. E nós sofremos violência porque somos mulheres. Tem o feminicídio, claro. Mas os homens matam homens, né? Também. Os homens não falam das suas emoções, porque o homem não pode chorar, o homem não pode falar que sofre. Então, eles morrem 7 anos a menos, vivem 7 anos a menos do que nós, morrem 7 anos antes, em média. Por quê? Porque as suas questões emocionais não são visitadas. Homens, quando sofrem abuso sexual, gente, eles demoram 20 anos, em média, para falar, que seja para quem? Para um amigo, para um terapeuta. Eles sofrem violência, mas eles não falam. Meninos não falam. Homens são colocados no lugar que tem que ser aquilo, mesmo que seja contra a natureza daquele espírito. Então é um mundo que espreme os homens também, não só as mulheres, porque existe um desequilíbrio. Qual que é o convite do planeta que a gente quer formar? Voltar ao que um dia já foi, sem jogar fora a tecnologia, sem jogar fora a ciência, sem jogar fora tudo isso que a gente tem, não é? Da ciência, de tudo que a gente já conquistou, da religiosidade. A gente só está pedindo que o mundo faça isso aqui de volta. E aí tem um alerta a nós mulheres. Não é pela força da espada, gente, é pela força do amor. Porque muitas mulheres vão na mesma energia do masculino distorcido e querem brigar com os homens, e não é isso, nunca foi isso. Foi preciso, né, nas sufragistas, foi preciso para a gente conseguir votar, as mulheres sabem, foi preciso para a gente ter um espaço de escuta, porque infelizmente era essa linguagem do mundo, mas hoje não precisa mais. Hoje a mulher pode perceber o próprio valor dela e pode convidar esse homem para um outro lugar. E esse homem pode ouvir isso não como uma crítica destrutiva, mas como um convite de amor para uma nova sociedade de fraternidade. Essa é a proposta de Jesus. Quando Jesus vem à Terra, meus queridos, minhas queridas, ele não vem alterar a lei no sentido, mas ele fala, foi dito aos antigos, eu porém vos digo que. O que ele está fazendo quando ele diz isso? Olha, nem tudo que está lá é o que precisa ser hoje. Eu, porém, vos digo que Deus é amor. Eu, porém, vos digo que o reino está em vós. Eu, porém, vos digo que a mulher pode participar aqui comigo. As mulheres podem vir. Que as mulheres estão comigo. E as mulheres estiveram com ele. Foram as primeiras a perceber a mensagem. Não o abandonaram no Calvário. Mesmo sem voz, elas não fugiram em nenhum momento. Eu, porém, vos digo que é preciso ter inclusão, que é preciso ter igualdade. Isso
é o Evangelho do Cristo. Essa é a proposta de Jesus. E se nós somos espíritas, e somos, não é? O que a gente está aqui hoje, nessa manhã? Nos convidando para o cristianismo redivivo, renascer o que realmente é, da quintessência do cristianismo. A mensagem do Cristo é inclusão, é relação horizontal, homem ao lado da mulher, ombro a ombro, cada um dando aquilo que veio, entregando o seu perfume nesse mundo. Está fazendo sentido? E aonde, né, os pais? Ai, Cláudia, mas esses pais já estão? Não, os pais estão em transição, como as mulheres também estão em transição, todos nós estamos, cada um aí no gênero que abraçou nessa encarnação, almas imortais que somos, não estamos ainda no nosso ideal, não somos seres crísticos, essa é a nossa utopia? Não, esse é o nosso destino, não é? Não estamos lá, entretanto já estamos numa transição e por isso, como disse Rubem Alves, estamos falando bastante, porque ainda nos falta dar esse passo de igualdade, de amorosidade. Não estamos lá nesse pai ideal, então não, mas já temos sim um movimento social e eu fico muito feliz dos pais nutridores. E os pais nutridores já podem ser vistos por aí. Ah, Cláudia, mas o meu pai não foi nutridor. Meu pai foi um castrador. Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Né? São os pais possíveis. São os pais possíveis. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec então vai questionar aos espíritos, na erraticidade, o espírito errante, ele sabe sobre o que ele vai viver quando ele encarnar? E aí os espíritos respondem, não só sabe como planeja junto, um número grande, planeja as características das suas provas. Essa é a resposta. Planeja. Muito bem. Então vocês acham que a gente pode planejar provas sem planejar quem é o pai e quem é a mãe? Falar assim, ó, não importa muito quem é o pai e quem é a mãe, né? Mas eu vou ter que viver. Não, você vai ter que viver isso justamente também por causa do pai e da mãe, que são o portal da vida para você entrar nessa vida. As experiências mais significativas são com pai e mãe. As nossas primeiras vivências psíquicas, muitas vezes, que fundamentam o nosso ser no mundo, são junto ao pai e à mãe. São as pessoas mais importantes. E continuam sendo aqui para mim as pessoas mais importantes. Ah, e seus filhos são importantes também. Mas sem os meus pais não teriam filhos. Sem os meus pais não teria psicologia, não teria espiritismo aqui nessa encarnação, não teria essa palestra. Sem meus pais não teria. Ah, foram perfeitos? Não. Às vezes foram violentos, sim. Às vezes foram castradores demais, sim. Às vezes faltaram, sim. Às vezes não me compreenderam? Exato. E eu entendo. Tive que cuidar das minhas feridas. Então a boa viagem de uma alma na Terra consiste em reconhecer as feridas. As feridas que a gente tem com relação à mãe e também com relação ao pai. Não colocar isso dentro de uma gaveta e deixar lá. Eu odeio e pronto. Eu tenho mágoa e pronto. Esse pai não me corresponde, pô, pronto. Não. Olha para isso. Olha para isso. Por quê? Feridas não cuidadas com relação à paternidade, elas geram muitas disfunções existenciais. Muitas dificuldades. Inclusive doenças no corpo. Doenças psíquicas. Doenças da alma também. Não é? Mancha até o nosso perispírito. Então é preciso olhar. Ah, meu pai foi violento. Meu pai foi ausente, eu não tive um pai. Será que não teve mesmo? Se a força da vida chegou até você, pai, você teve. Um genitor você teve. Ah, mas ele não ficou, ele não aguentou ficar. Sim. É preciso olhar para isso. Não como uma injustiça divina. Se nós cremos ou sabemos, melhor ainda, de Deus, não podemos aceitar que haja injustiça diretamente conosco na vinda de um pai. Isso é muito, muito importante. Ah, Cláudia, mas eu não acho que eu fiz por merecer. Pode ser que não.
mas você fez por necessitar a nível de aprendizagem para que você pudesse, não é, trazer de dentro de si virtudes, como, por exemplo, a compaixão, a paciência, a compreensão, perceber a sua força apesar de faltar a nutrição muitas vezes. Nem tudo é castigo, aliás, nada é castigo. Nada é castigo, tudo é uma necessidade, uma importância na nossa circunstância existencial. Então, aquele pai possível que não foi nutridor, é um pai que também foi criança. E aí o convite para a gente olhar para isso talvez seja, não é? Imaginarmos o nosso pai pequeno. Vocês conseguem imaginar o pai de vocês criança? Já fizeram esse exercício? Vocês acham que foi muito fácil para eles? Quando eu penso isso, até me arrepio de imaginar algumas coisas. E aí eu percebo que meu pai foi muito melhor do que o que ele recebeu, muitas vezes. Ele foi maior do que aquilo que ele recebeu. Não é? O 5º mandamento da Bíblia, e agora vamos falar dos mandamentos, porque é algo muito sublime, não é? No Antigo. Tem algumas coisas para aquela época que são distorcidas, tem que olhar só a partir de uma simbologia específica, não vou entrar nisso hoje, mas o 5º mandamento é muito claro: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma vida dilatada sobre a terra. Aí algumas pessoas que são muito literais, leem isso e falam: eu vou honrar pai e mãe e vou ficar rico. Eu vou ter uma vida dilatada materialmente na terra. Não é isso. Sob o ponto de vista espírita, o que é ter uma vida dilatada sobre a terra? Vamos pensar. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Por que nós estamos aqui? Para progredir sempre. Essa é a função da encarnação. Certo? Uma vida dilatada sobre a terra, sob o ponto de vista espiritual, é uma vida de crescimento, de evolução, de superação de si mesmo, de superação. Essa é uma vida dilatada sobre a terra. É uma vida em que eu entrego os meus talentos. É uma vida onde eu encontro o sentido da existência e tenho otimismo mesmo, e tenho alegria em estar aqui. E sou grata a Deus, somos gratos a Deus por estarmos aqui. Isso é uma vida dilatada sobre a terra. E o que seria honrar pai e mãe? Allan Kardec vai falar sobre a piedade filial no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então tem a questão material com relação aos pais, auxiliá-los, não é? No ocaso da sua existência, ajudá-los, não é? É só isso? Não, esse é o aspecto material, não é? Ter paciência, estar, não é, em companhia, isso é uma parte outra, uma parte material. Mas honrar pai e mãe de uma maneira psíquica, profunda, né, de alma, honrar pai e mãe é fazer da nossa vida algo de valor na terra. Vocês são pais? Alguns aqui já são pais, imagino, pais e mães, né? Eu acredito que eu vou acertar no alvo agora, hein? O que mais um pai e uma mãe quer, se não perceber que os seus filhos se desenvolveram bem em suas vidas? Que se tornaram pessoas de valor? Que os seus filhos tenham tido uma vida dilatada sobre a terra, que tenham crescido enquanto humanos. Pais e mães desejam isso de todo o seu coração. Então nós honramos pai e mãe não pelo tapete vermelho que nós colocamos no chão da nossa sala, mas nós honramos pai e mãe, eles estando ou não estando aqui, estando ou não estando conosco, quando nós fazemos da nossa vida algo de valor, quando nós entregamos para o mundo algo de valor, porque por eles passou a força da vida biológica para que nós estivéssemos aqui. E se nós aproveitamos bem o tempo de vida, como eu disse no começo, que é o que nós temos de mais sagrado, agora. Se nós aproveitamos o nosso tempo de vida com sabedoria para a nossa evolução, eles cumpriram com o papel deles.
E eles se sentem grandes por isso. Os filhos precisam nos superar em amorosidade, em nutrição, em laços afetivos. É isso. É essa evolução humana. E eu vou ter cumprido com o meu papel se os meus filhos forem ainda melhores do que eu, claro, e cada vez melhores do que eu. Eu vou ter cumprido com o meu papel de mãe, vocês com o de vocês, não é? Se seus filhos. E aí nós estamos honrados e eles estão tendo uma vida. Porque eles estão tendo uma vida dilatada sobre a terra. A gente pode até inverter. Vocês percebem? Sob o ponto de vista espírita, esse mandamento faz todo sentido. Mas só é possível nós honrarmos pais e mães se nós acolhermos e aceitarmos o difícil também. O que não deu certo, o que falhou, o fracasso. Aí é possível honrar pai e mãe. E por que eu não vou ter uma vida dilatada sobre a terra se eu não fizer esse exercício de curar as minhas feridas? Porque eu vou estar preso, eu vou estar presa às minhas histórias do passado. Quais são as consequências de nós não aceitarmos a nossa história, os nossos pais? Quais são as consequências de nós guardarmos mágoas, rancores e exclusões nos nossos corações? Reprodução de comportamentos é o primeiro item. Nós reproduzimos comportamentos disfuncionais no mundo. Tudo aquilo que a gente jura que nunca vai querer fazer, a gente se vê fazendo. Você fala assim, não acredito. Meu pai que fez isso em mim. E eu agora estou fazendo igual ao meu pai. Nossa, minha mãe fazia isso, agora eu estou fazendo isso também. E a gente começa a perceber que tem muitas dificuldades para não reproduzir esses comportamentos. E quando a gente não reproduz os comportamentos, mas o sentimento está aqui, a gente manda para o corpo e para o psiquismo uma disfunção. Mágoas represadas de longa data geram disfunções psíquicas e orgânicas. Hoje a ciência, a psicossomática prova isso para nós. Então, se esta mágoa com relação ao pai segue no nosso coração, nós temos dificuldades, inclusive, de encontrar uma referência de pai em nós. Uma referência de força em nós. Se nós temos dificuldades, porque assim, a mãe é o portal da vida, né? É por onde a gente chega na vida. O pai é aquele que pega na mão e leva o filho para o mundo. O pai é aquele que mostra o fazer no mundo. É a energia do masculino, né, gente? Não que as mulheres não tenham energia do masculino, elas também têm. Os homens também têm energia do feminino em si. Somos almas, gente. A gente só está aqui atuando num determinado gênero, né? Mas a gente é Deus em potencial. Então, nós somos a energia do masculino e do feminino em nós também. Nós, mulheres, quando vamos projetar algo, quando nós calculamos, quando nós realizamos no mundo, não só profissionalmente, quando fazemos coisas, mesmo dentro da casa, isso é nossa energia psíquica masculina atuando. Quando os homens se interiorizam mais, conseguem fazer uma meditação, conseguem se reconectar àquilo que é mais interno, quando os homens contatam as suas próprias emoções, pensam sobre isso, cuidam disso, isso é feminino. Quando eles são mais colo, aconchego, isso é feminino, no homem. Certo? Mas a energia psíquica do masculino, que é a representação simbólica do pai em nós, é aquela figura que nos leva para o mundo, que apresenta o mundo. E muitas vezes, quando nós temos dificuldades de relação com esse pai que está dentro de nós, o pai está introjetado, meu pai está aqui dentro de mim e o pai de vocês está dentro de cada um de vocês, queiramos ou não. Nós temos muitas vezes dificuldade de nos relacionar com esse mundo, porque aqui está trincado. Está fazendo sentido, gente? Então, psiquicamente, a gente diz que o pai não está fora. Ah, meu pai desencarnou, tá. Meu pai, de fato, enquanto alma, está desencarnado, mas o pai simbólico, o pai que eu vivi, o pai com quem eu me relacionei, está aqui dentro de mim. Faz parte das minhas memórias, das minhas lembranças e da minha guiança interna. Então, quando alguém fala mal de um pai para outra pessoa, metade da pessoa está sendo machucada profundamente.
Quando esta pessoa não aceita o pai, metade dela não tem valor. Vocês estão entendendo? E aí, qual é um segundo processo muito comum? Autossabotagem. Autossabotagem. Às vezes nos relacionamentos, às vezes no relacionamento consigo mesmo, a autoestima fica rebaixada. Então, o que nós fazemos? Não é? Quando nós entendemos que o pai não serve. Olha, esse pai para mim não corresponde, não gosto, não quero esse pai. Não aceito esse pai pelo negativo que ele me apresentou. Metade de mim não é bom. Então metade de mim não merece ser feliz, não merece ter paz, não merece ter harmonia. Vocês entendem? Não está fora, está dentro, tudo está dentro. O reino está dentro também. Ou seja, encontrar essa paz está dentro de nós. Como? Incluindo tudo que é, incluindo tudo que foi, incluindo a vida com que ela nos apresentou. Talvez seja esse um desafio reencarnatório de muitos, né? Olha, eu tenho uma desavença, já tenho uma encrenca com esse pai milenar, sei lá, secular. Já tenho uma dificuldade com essa mãe, então vou com ele. Para dessa vez tentar colocar uma energia de compreensão, para tentar fazer uma nova história. Eu já sei que não vai ser fácil. Já sei, a gente sabe. Mas e aquelas pessoas que não participam do próprio planejamento reencarnatório? Aí tem justiça? Não. Deus está em todas as situações. Jesus falou, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba e o permita. Mesmo aqueles que estão em uma encarnação compulsória, eles estão sob a guiança divina e vão viver os aspectos primordiais que precisam viver nessa encarnação. No livro Missionários da Luz, minha obra preferida de André Luiz, através da lavra do nosso querido Chico Xavier. No livro Missionários da Luz existem capítulos fantásticos, né? Um deles é a reencarnação de Segismundo. É um capítulo que me faz chorar, posso ler 10 vezes esse capítulo. Na reencarnação de Segismundo, o benfeitor Alexandre, que está auxiliando André na sua jornada de aprendizagem no mundo espiritual, o benfeitor Alexandre, ele age particularmente, ele ajudou inclusive no momento da nidação, no momento da fecundação. Após o ato sexual, depois de um tempo ele se aproxima e ele magnetiza o melhor espermatozoide para aquele óvulo. Olha, gente, que trabalho para a gente encarnar. E aí ele faz isso sob uma proteção divina, com vibrações de outros espíritos, auxiliando para que a reencarnação de Segismundo fosse a melhor possível nos aspectos de projeto biofísico, de projeto social, são os pais certos para o Segismundo, sem sombra de dúvida, inclusive o pai sendo um grande opositor do próprio Segismundo, porque o pai foi, inclusive, perseguido pelo Segismundo em vidas pregressas. E esse pai não queria que Segismundo reencarnasse, se opôs. Mas Alexandre foi lá, interferiu, chamou esse pai, né, no desdobramento do sono para um diálogo. Olha o trabalho para uma reencarnação. Vai dizer que esse pai não era o pai ideal para o Segismundo? Claro que era. Mesmo que eles não concordassem muito bem depois. E Segismundo reencarna. E aí André Luiz vai perguntar para Alexandre, mas sempre tem todo esse desvelo do mundo espiritual para uma reencarnação, todo esse apoio? Sempre ele fala, não, às vezes não. Mas ninguém fica à margem da justiça divina. Mesmo quando não tem uma intervenção direta, porque Segismundo tem uma missão mais ampliada na Terra, porque já era um espírito que vinha entregar muito mais às pessoas, então ele tinha que ter todo esse apoio reencarnatório, mesmo os que não têm esse planejamento mais aprofundado, alargado, enfim. Todos estão, sim, sob cuidado de Deus. E pelas forças magnéticas da lei, vai vir o melhor espermatozoide para aquele óvulo. Vai vir o melhor corpo para a formação daquele vaso físico
que se faz através, não é, dos impulsos perispirituais, porque o corpo ele é moldado pelo corpo espiritual. E ele vai trazendo a informação genética dos pais também. Gente, é muita beleza junta para a gente poder estar aqui. Se a gente colocar, então, convite de Allan Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos alterar o nosso ponto de vista. O capítulo se chama O Ponto de Vista, leiam. Vamos pensar as coisas a partir da perspectiva espiritual, que é a nossa realidade. E então, aquelas privações, aquelas dificuldades, aquelas dores, elas vão ter outro tamanho, outro peso. Vai ter uma outra história no nosso coração, que pode ser, sim, reeditada, reescrita. É isso que a gente fala sobre ressignificar no psicologês. O psicólogo adora falar, vamos ressignificar. O que é isso? Atribuir um novo significado àquilo que foi vivido. O nosso ego infantil, de fato, sofreu, gente. Não vamos jogar isso fora. Não é uma fantasia nossa. Nós sofremos mesmo. Não estamos em Júpiter. Aqui é um planeta de provas e expiações. Sofremos, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com os dois. Às vezes com professores, às vezes com irmãos. Sim, sofremos. E vamos continuar sentindo dores. Faz parte. Mas ressignificar, sob o ponto de vista espiritual, é olhar para tudo isso e falar, isso veio para eu crescer. Na hora eu não sabia. A minha criança não deu conta disso porque era muito forte para mim. Então eu represei isso nos bancos, né, do inconsciente. Eu fiquei com feridas. A minha menina, o meu menino não suportou isso. Era muito pesado mesmo. Mas hoje eu cresci. Eu não sou mais a criança chorosa e desesperada. Eu consigo acolher a minha criança. A criança que mora dentro de mim, a minha menina, o meu menino. Eu já posso dizer para essa criança, está tudo bem. A gente conseguiu. A gente está aqui. A gente se desenvolveu. A gente é forte. A gente dá conta. E tudo bem. A gente já pode olhar para essa experiência do passado e dizer sim. Não dizendo, que ação linda meu pai me surrar. Gente, não é nada disso. Não é concordar com abuso. Não é concordar com violência. Não é dizer que não merece uma repreensão, porque Allan Kardec vai falar exatamente disso no texto de Piedade Filial. No Evangelho, ele vai dizer, é verdade, existem pais que falham com suas missões. Existem pais que erram muito com seus filhos. É verdade. Mas não cabe aos filhos a condenação, não cabe aos filhos o julgamento e condenação e exclusão desses pais sob risco de tudo isso que eu falei até aqui. Sob risco de muitas outras coisas. Não cabe a nós. A lei dá conta das questões de cada um. A lei dá conta dos nossos pais. A lei dá conta das nossas mães e a lei vai ter que dar conta de nós, porque a gente é perfeito. Nós somos pais e mães ideais? Nós somos filhos ideais? Nós somos amigos ideais ou será que nós somos os possíveis? Será que nós somos imperfeitos ou não? Então, talvez nós possamos relembrar aqui a passagem, talvez uma das passagens mais comentadas do Evangelho de Jesus, em que trazem uma mulher supostamente adúltera, só ela, sem o rapaz que estava junto, não é? Jogam ela ali no meio do pátio e tentando colocar Jesus numa situação difícil, comentam, está escrito na lei que a mulher adúltera tem que ser apedrejada. Rabi. E o Senhor o que diz? E Jesus não responde nada de bate e pronto. Se sou eu, né, já ia ansiosa. Jesus silencia. E é um silêncio estratégico maravilhoso. Porque nesse silêncio ele dá um tempo para que as pessoas comecem a pensar no que elas estão fazendo. Porque muitas vezes a gente faz as coisas no impulso. E quando o outro dá uma silenciada, a gente começa,
Será que eu devia ter feito o que eu fiz? Agora, se o outro reage imediatamente, eu não tenho nem tempo para respirar na minha ação. Vocês percebem a importância do silêncio? Segurar a reação. E Jesus, o maior psicólogo que já existiu, não é? Ele começa a escrever na areia com o próprio dedo, dando um tempo para aquelas pessoas. Eu fico muito curiosa em saber o que ele escreveu ali naquela areia, viu, gente? Mas não dá para saber agora, né? Quando a gente desencarnar, a gente pergunta. Ele escreve ali na areia um tempo, aí ele se levanta, e só então, no tempo certo, que ele sentiu que era o tempo certo, é que ele vai comentar: quem de vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra, então. E aí, um a um, eles foram jogando as pedras, começando pelos mais velhos, porque graças a Deus tem que ter alguma vantagem em envelhecer, né, gente? Então, fala sério. Tem várias vantagens, uma delas é essa, né? A gente sabe a hora de jogar pedra, né? Pelo menos mais rápido do que os jovens. E depois os jovens também jogaram suas pedras, até sob influência dos mais velhos, não é? Pelo exemplo. E então eles se afastam. Aí Jesus pergunta a essa mulher: onde estão aqueles que te condenaram? Não estão mais aqui, Senhor. Pois bem, nem eu vos condeno. Vai e não peca mais. Olha que beleza de lição, gente. Jesus condenou alguém pela imperfeição? Condenou alguém? Alguma vez ele condenou pela imperfeição? O que Jesus condenou mesmo? A hipocrisia. Não a pessoa. A hipocrisia em nós, que muitas vezes nós colocamos máscaras para lidar com o mundo. Somos máscaras e Jesus fala: deixa essa máscara cair. Não precisa. Faça aquilo que você está falando que você faz. Deixe a hipocrisia. Isso houve mesmo a condenação, principalmente com relação aos religiosos hipócritas, né? Mas Jesus não condenava os pecadores do seu tempo, os marginalizados, os excluídos. Pelo contrário, ele acolhia. E qual é a lição de Jesus? Que sai daquela Torá, daquele Antigo Testamento, que tem tudo a ver com o patriarcado, na sua maior profundidade, densidade. E Jesus traz aqui uma proposta de equilíbrio social, de inclusão, de apoio, de igualdade, né? Equidade também. Então Jesus vai dizer para ela: vai, não peca mais. Você já aprendeu agora a lição. Que susto, né? Imagina o susto que ela não passou ali. Vai e faz diferente. E aí nós vamos ter notícias dessa mulher depois, na psicografia também de alguns médiuns, né? Que vão contar, Divaldo psicografou também sobre essa mulher, acho que em Primícias do Reino, se eu não me engano, por Anália Franco. Vai contar que essa mulher se torna uma seguidora do Cristo. E ela, no final da vida, cuida do marido que a abandonou, que voltou muito doente. Isso são histórias, né, para a gente pensar. Então esse é o convite, o nosso convite. Se a gente conseguir acolher os pais na sua possibilidade de ser, nós também conseguiremos nos acolher enquanto seres imperfeitos que ainda somos. Ainda faz parte, o patriarcado ainda faz parte, esse adoecimento social ainda faz parte. Mas lembremos que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus faz a seguinte promessa, ele diz: a paz do mundo, essa não vou-la dou, mas a minha paz, essa eu vos entrego. A paz do Cristo é a paz do perdão 77 vezes 7 vezes, não é? A paz do mundo é diferente, não é? Para ficar em paz no mundo eu preciso ter um bom carro, uma boa casa, fazer viagens, pagar as minhas contas, ser bonita, ser magra. Vocês estão no mesmo mundo que eu. Vocês têm que ser pessoas de sucesso para estar em paz. Tem que estar tudo bem, ninguém pode estar brigando muito. Aí eu estou em paz. Essa é a paz do mundo. A paz do Cristo é diferente. A paz do Cristo é: eu vou fazer aquilo que a consciência me pede eu faça. Eu vou fazer aquilo que eu tenho aprendido no Evangelho. Eu vou me esforçar para fazer, não é que eu vou fazer, eu vou me esforçar para fazer o meu melhor. Eu vou, sim, ressignificar as minhas feridas. E eu vou ter paz, que é a paz do Cristo, que é a harmonia entre eu, Deus, a vida que Deus
me permitiu experienciar dentro das possibilidades nessa encarnação. Faz sentido? Muito bem. Eu agradeço de todo o meu coração. Vocês prestaram atenção em mim, apesar de não ter slides, né? Que bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero de todo o meu coração que o Pai, dentro e fora de vocês, não é? Esteja num lugar quentinho, num lugar bom aí no coração. Esses pais possíveis estejam, de fato, sendo, no mínimo, trabalhados por vocês. E aqueles que estão se tornando pais, ou que já são pais e que ainda estão sendo pais, não é? Que possam pensar na possibilidade, sempre, de caminhar por essa trilha, de se tornarem e se manterem pais nutridores, amorosos e parceiros. Os grandes missionários de Deus na Terra. Um grande abraço a todos os pais e muito, muito obrigada. Até mais. Tchau.